Deixa eu contar uma história aqui que vai edificar a vida de vocês. Era uma vez uma menina, ela nasceu num lar que passou a ser disfuncional, onde os pais tinham desentendimentos, mas não só isso, o pai dela era muito influenciado por espíritos malignos e tentava matar a mãe dela de várias formas. E aí essa mãe precisou muitas vezes fugir de casa para poder preservar a sua vida e pegando os 2 filhos e fugindo. E essa família não tinha tantas condições assim financeiras, então juntavam dinheiro para poder fugir ali, mas acabava voltando numa série de pressões ali. Mas o que aconteceu com essa menina? Ela também foi violada de várias maneiras, ela não só perdeu a imagem que ela tinha do pai dela, do pai terreno, que ela tinha ele como herói e tudo, mas ela também acabou sofrendo outras coisas através de pessoas más também. Até que chegou um tempo em que a mãe dela se converteu, conheceu Jesus e Jesus tinha dado uma direção para ela, para que ela fugisse por uma 5ª e última vez para uma outra cidade, em outro estado, com seus 2 filhos, com essa menina e com o irmão dela. E assim ela fez, gente. E não foi fácil para esses 3, para a mãe e seus filhos, começarem a vida do zero. Chegaram numa cidade que eles não conheciam ninguém e tinha apenas ali R$100 no bolso para construir a vida, ela costureira, e os 2 filhos ali com os 12, 13 anos de idade, na pré-adolescência, eles começaram a ajudar a sua mãe, fazendo alguns bicos, trabalhando ali para poder levantar o sustento. Só que essa mulher, ela foi conhecendo tanto o Senhor, que ela foi se alinhando e as realidades do reino começou a chegar na vida dela. Porém, ela tinha 2 filhos ali feridos, essa filha, que eu comecei falando dela para vocês, feridos, cheios de traumas, cheios de dores, e eles começaram a dar trabalho para ela também. Essa menina, ela era muito rebelde, ela aprontava, ela fazia muitas coisas, e aí chegou uma hora que essa mãe aprendeu a orar. Ela aprendeu as realidades do reino de Deus, ela acessou realidades do Senhor para a vida dela, ela foi curada, restaurada, liberta, transformada, e isso o marido dela em outro estado, ela fugiu, né? E aí os filhos dela também começaram a se converter, e a menina converteu-se também ali, e no que ela se converteu, era uma menina ferida, precisava também de muita cura, libertação. Deus começou a libertá-la de várias coisas espirituais, Deus começou a sará-la de traumas, de feridas, de tantas coisas ruins que ela tinha vivido na vida dela, quebrando tantas coisas ali malignas. Quanto mais ela buscava o reino do Senhor, mais o Senhor a transformava de dentro para fora. E um dos resultados, na verdade isso é um dos resultados também da oração intercessória da mãe dessa menina, porque ela começou a interceder biblicamente, de acordo com os princípios da palavra do Senhor, de acordo com os valores dele. Pois bem, o Senhor alcançou essa menina e transformou a vida dela, começou a levantá-la para poder ser uma bênção para as pessoas, alcançou o irmão dela também, o irmão dela foi alcançado, e essa menina também aprendeu a como acessar realidades do mundo espiritual dos céus, a como experimentar a vontade de Deus na vida dela, e ela começou a interceder pela vida do seu pai. Tempos depois, o seu pai, ela retomou o contato com o pai natural dela, com o pai terreno, ela já tinha sido curada e tudo, mas havia um tempo de reconciliação. Gente, vocês acreditam que o poder do reino de Deus foi tão forte nessa família que a mãe dela já tinha se divorciado do pai dela? Só que à medida que ela intercedia e Deus ia fazendo a obra na vida da sua mãe, do seu irmão também, o que aconteceu? O reino de Deus alcançou o pai dela. E a mãe dela e o pai dela ficaram quase 12 anos divorciados, sem se ver, sem se falar. E depois desse tempo, Deus restaurou o casamento deles. Você acredita nisso? Deus foi transformando essa família. Sabe o que é isso? Isso é o reino de Deus. Quando o reino, Jesus disse, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e a retidão dele. Quando nós buscamos o reino de Deus também nos alcança. As realidades do reino do Senhor nos alcançam. E essas realidades começam a transformar pessoas, a mudar famílias, a transformar corações, a transformar nações e sociedade. Hoje essa família toda serve ao Senhor. Eles foram alcançados. Os princípios e o poder de Deus, do reino de Deus, alcançou toda a sua família. É isso que eu quero trabalhar com vocês no treinamento bíblico, na
na terra como no céu, equipando cristãos para manifestar o reino de Deus na terra. A vida cristã não é só ir para a igreja toda semana, não. Não é só ter conhecimento bíblico, não, mas é fazer com que esse conhecimento seja realidade na nossa vida, seja fato, as coisas aconteçam. O apóstolo Paulo disse que o reino de Deus não consiste em palavras persuasivas, mas em demonstração de poder. Eu vivido, nunca parei de viver nesses últimos quase 20 anos em que eu entreguei a minha vida ao Senhor. Eu tinha entre 17 e 18 anos, aí vocês vão fazer as contas, né? O Senhor não para de se mover na minha vida. E Ele quer fazer isso na sua também. E Ele me ungiu para isso, para poder te ensinar a como acessar essas realidades. Porque o que o Senhor tem para nós é muito mais daquilo que podemos pedir, pensar ou imaginar. Só haverá essa turma em 2026, não tem prazo para a próxima. Prepare-se para um tempo de ativação, de correção de ensinos, de libertação, de muito alinhamento e avivamento para a glória do Senhor. Deixa aqui no comentário, escreve assim, reino. E aí você vai ter mais informações sobre esse treinamento e que essa história, contada de maneira resumida, tenha edificado a sua vida. E você quer saber quem é a menina dessa história? Sim, sou eu. O Senhor me curou, me libertou, me transformou, me fez uma mulher inteira para a glória dele, me sarou de tantas feridas, me tirou de tantas prisões espirituais que somente o reino dele pode fazer isso. Os meus pais, o meu irmão, Deus restaurou os meus pais, o casamento deles, depois de anos de divórcio, de destruição, de inimizade, e que o Senhor tem para nós é muito mais daquilo que podemos pedir, pensar ou imaginar. Deus te abençoe.